Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e hoje eu vou falar sobre o terceiro dia da Mostra de São Paulo 2014. Hoje eu assisti a 5 filmes. O primeiro deles foi um documentário. Ele não foi produzido na Romênia, mas ele se passa na Romênia. Ele acompanha uma família de 6 irmãos que a mãe viaja para a Itália para poder trabalhar, ganhar dinheiro para poder mandar para casa, e os 6 filhos ficam sozinhos, e quem cuida da casa dos irmãos é a filha de 15 anos de idade, o que é até curioso, porque a gente percebe já como é que a cultura machista, infelizmente, é universal, e começa desde cedo, porque ela tem um irmão de quase 18 anos, e a gente vê ao longo do filme que ele fica basicamente jogando no computador e ela é que cuida dos irmãos. E o documentário, ele de uma maneira curiosa, nada intrusiva, embora seja, obviamente não existe essa utopia do documentário que não altera o que ele está documentando, mas o documentário ele tenta pelo menos manter a câmera observando os personagens. Não é um documentário que tem depoimentos para a câmera, não, a câmera simplesmente observa o dia a dia daquelas 6 crianças e adolescentes, enquanto elas tentam se virar ao longo dos meses, enquanto a mãe está na Itália trabalhando. E a gente vê o dia a dia dessa menina de 15 anos, como ela já ela tem uma expressão cansada, ela cuida dos irmãos, mas ao mesmo tempo ela tem escola, paixões de escola, brigas. Em certo momento ela liga para a mãe chorando porque o pai de uma amiga falou que ia bater nela porque ela ajudou a filha a namorar, a colega de escola a namorar. Então a gente vê o tanto que ela ainda é infantilizada, o tanto que ela ainda é frágil emocionalmente, o tanto que ela ainda precisa do colo da mamãe, e ela está ali cuidando dos 5 irmãos de uma maneira dedicada, carinhosa, exaustiva, emocional, física e psicologicamente. Então é um filme extremamente tocante ao simplesmente acompanhar a vida dessas 6 crianças durante alguns meses. Eu fiquei muito encantado, muito comovido, chama Esperando Agosto. O segundo filme que eu vi no dia é Pássaro Branco na Nevasca, que é um filme protagonizado pela Shailene Woodley, que fez Divergente, mas é uma atriz que eu conheci no The Spectacular Now, que é um romance que ela faz com o Miles Teller, que é o menino que faz o Whiplash, que é um outro filme sensacional que eu comentei no Festival do Rio. E esse Pássaro Branco na Nevasca é um filme bobo, é um filme que ele tenta ser um estudo de personagem, acompanhando a personagem da Shailene Woodley enquanto ela passa por um processo difícil, uma fase difícil, que a mãe dela simplesmente desaparece, e a relação dela com a mãe já era uma relação problemática, porque a mãe era uma mulher extremamente frustrada com a vida que levava, aliás, interpretada pela Eva Green com um grande grau de exagero. Mas no final a gente percebe que o lance do filme era mais fazer uma reviravolta, fazer uma surpresa, um choque, e através inclusive vários momentos do melodrama, do que realmente funcionar como estudo de personagem. Então é um filme que acaba decepcionando, embora tenha alguns momentos de destaque. E a Shailene Woodley, que é uma das melhores atrizes da sua geração, é uma menina que vem se destacando cada vez mais, apesar de muito jovem, e ela faz bem o filme, mas é um filme que não faz bem, não faz jus à interpretação dela. O terceiro filme do dia foi A Viagem de Ioane, que é um documentário sobre a vinda da Ioane Sanchez, aquela blogueira cubana, ao Brasil. A Ioane, que é uma figura pela qual não tenho admiração absolutamente nenhuma, embora eu concorde com certas críticas, inclusive que ela faz ao regime cubano, é uma mulher, obviamente, que funciona como uma mercenária paga para poder ajudar a propagar uma imagem negativa de Cuba, isso é inquestionável, embora ela tenha razão em certas críticas que ela faz. Mas é uma figura que perde qualquer grau de autenticidade, de respeito, quando ela tenta justificar, por exemplo, dizendo que Cuba, a pobreza de Cuba não se deve ao bloqueio econômico dos Estados Unidos. Isso é um absurdo, ninguém é capaz de comprar essa teoria. Por outro lado, o filme, acompanhando a viagem dela ao Brasil, acompanha as manifestações dela, que acompanharam a passagem dela em Feira de Santana, em São Paulo, quando pessoas foram aos lugares onde ela ia ser entrevistada para protestar contra a figura da Ioane Sanchez. E o filme, ele consegue fazer uma coisa interessante. Primeiro que tem que parabenizar os 2 diretores, que eles realmente conseguiram fazer um documentário bem equilibrado, eu não vou dizer completamente imparcial, porque a última palavra acaba sendo dela e isso acaba influenciando. Mas eles tentaram ser, sim, imparciais na maior parte do tempo. Eles mostram as críticas feitas a ela,
com certo embasamento, inclusive, e mostram também o fato de que os protestos contra a Ioane, eles deixaram de ser protestos a partir de certo momento e passaram a ser um certo tipo de quase censura, porque os protestos impedem que ela sequer chegue a falar, a discursar, e você não pode usar um protesto para impedir que outra pessoa se manifeste, né? Você espera que ela se manifeste, então você protesta, você fala também. Então o filme é muito equilibrado nesses dois pontos, mostrando as falhas ideológicas, falhas não, como ela é corrompida ideologicamente, a Ioane, mas ao mesmo tempo os protestos contra ela passaram o limite realmente do aceitável e acabaram funcionando como censura. E é um filme então que me agradou justamente por essa imparcialidade com uma figura tão difícil. Eu temia muito como ele iria retratar a Ioane e talvez tentar endeusar ou justificar, por exemplo, o abraço dela a figuras como Bolsonaro e a extrema-direita no Brasil, e o abraço dessas figuras a ela, claro, ela convém a eles, mas o filme consegue fazer um equilíbrio bacana. É um filme que eu gostei bastante, A Viagem de Ioane. O quarto filme do dia foi um filme também muito bacana, um filme alemão, protagonizado por Tobias Moretti, chamado Fuga da Realidade, que acompanha o cotidiano de uma família em que o pai é esquizofrênico, um arquiteto de sucesso, mas é um cara esquizofrênico. E o filme é muito hábil em retratar a maneira como a esquizofrenia desse pai afeta a família, como cria uma tensão subjacente até nos momentos mais alegres da família, porque não se sabe se aquela alegria do pai é uma alegria natural, vamos dizer assim, ou se é uma alegria que começa a denunciar uma certa instabilidade que está voltando. As interpretações são interpretações extremamente delicadas, sem exagero, principalmente o Tobias Moretti, que faz esse pai, que ele consegue passar esse grau crescente de paranoia esquizofrênica do personagem sem recorrer a exageros de interpretação. O filho, eu esqueci o nome do jovem ator, uma coisa Ney, enfim, ele estabelece uma dinâmica muito bacana com o pai e a gente vai acompanhando a vida desse personagem e a direção do filme é uma direção muito, muito sensível também, ao não tentar espetacularizar a doença ou glamourizar a doença, mas ao mesmo tempo sem julgamento, sem querer transformar aquela doença em algo pesado, algo que poderia, por exemplo, soar preconceituoso. Então ele se equilibra muito bem entre esses dois extremos. Eu gostei muito desse Fuga da Realidade. E o último filme do dia foi o Boa Sorte, com a Débora Seco, dirigido pela Carolina Jabor, filha do Arnaldo Jabor. E eu gostei do filme. É um filme que tem seus problemas. Eu acho, principalmente, me incomoda muito o epílogo do filme. Eu acho porque ele tende a forçar demais no drama para provocar uma lágrima dispensável. Mas o filme, ao mostrar o cotidiano de alguns jovens numa clínica absolutamente pavorosa, que se cura alguém por acidente, ele estabelece uma dinâmica interessante dos personagens, mostrando um jovem que está passando de uma fase de profunda imaturidade, de irresponsabilidade, e que está perdido na vida, e como esse cara acaba se encontrando ao se relacionar com uma personagem infinitamente mais perdida do que ele, que é a personagem da Débora Seco. O elenco, de modo geral, está muito bem. O protagonista, não vou lembrar do nome dele agora, são 1 da manhã, e eu vi 5 filmes e eu estou exausto, mas enfim, é um bom ator. Ele mostra esse crescimento do personagem de uma maneira sutil também, mas ao mesmo tempo ele consegue mostrar, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, como esse envolvimento com a personagem da Débora Seco vai transformando, de certa maneira, torna-o mais infantil e acaba resultando em algo, em uma figura mais adulta. Essa transição é uma transição muito delicada que o filme faz muito bem e ele faz muito bem. E a Débora Seco é uma atriz que eu gosto, assim, como eu falo no Twitter, né, frequentemente das paixonites e tal, mas fora disso é uma atriz que realmente eu admiro, independente da beleza. Eu já elogiei muito a interpretação dela, por exemplo, no Bruna Surfistinha. E aqui ela faz uma personagem que é uma personagem muito sofrida, muito machucada, mas ao mesmo tempo uma personagem, inclusive, cuja instabilidade emocional não só funciona como fuga, mas como, obviamente, o elemento que mais a condena. E é muito interessante como o envolvimento irresponsável dela com esse rapaz, um envolvimento que é feito de uma maneira quase que anárquica, vamos dizer assim, do ponto de vista sentimental, ela acaba percebendo que o efeito que ela provoca sobre esse rapaz é destrutivo e como isso traz finalmente para ela uma responsabilidade que talvez ela não tivesse tido ao longo da vida. E é uma dinâmica muito bacana. Ela tem um momento no filme que me impressionou bastante,
quando ele fala uma coisa particularmente infantil sobre um hipotético, impossível futuro entre os dois, e ela sorri diante daquele sonho que ele tem, mas ao mesmo tempo é um olhar de extrema dor. Ela consegue sorrir e mostrar como ela ficou, a realidade impossível daquele sonho machuca. Então é uma interpretação delicada, complexa e que ela faz muito bem. E a Carolina Jabbour, que é a diretora do filme, o roteiro não preciso falar, o roteiro do Jorge Furtado, do filho dele, Pedro Furtado. O Jorge Furtado, eu sou fã, sempre fui, ele é um grande roteirista. E cria personagens extremamente complexos, interessantes, enfim. Mas a Carolina Jabbour, embora, como eu falei, o filme tenha algum ou outro problema, por exemplo, o fato de usar a câmera subjetiva de maneira excessiva e nem sempre coerente, usar grandes angulares para mostrar a instabilidade emocional e psíquica do personagem, que é uma coisa tão clichê, tem alguns momentos que realmente me encantam muito na direção dela, inclusive. Tem um plano de sequência particularmente em que os 3 personagens começam a dançar o som de uma música, e essa música ela não é diegética, ela aparece na trilha, como se a gente estivesse ouvindo a música na trilha sonora do filme, e eles dançando. E de repente, quando aparece o enfermeiro, a textura da música muda, ela se torna diegética, e a gente percebe que a gente estava percebendo aquela música a partir do ponto de vista auditivo deles, do ponto de vista auditivo desse personagem. Então é um momento rico, que me encantou muito, assim como me encantou um outro longo plano que a gente vê os 2 personagens sentados nos galhos de uma árvore, compartilhando uma música, e que é um momento delicado e que depende muito da força da interpretação dos 2 atores e funciona por isso. Eu gostei bastante do filme Paixonites à Parte. É isso, foram esses os 5 filmes do terceiro dia da Mostra de São Paulo 2014. Um grande abraço e bons filmes.